Oi, gente, bom dia de novo. Tô dando um tempinho que tá entrando pessoal aí, tá? Beleza, Ana. Bom dia de novo também. Ana, Oi, pode falar. isso aí que você está mostrando não tem no nosso PDF? Esse aqui é a dúvida do Kaique, Ah, tá? tá. Eu coloquei as dúvidas que vocês me mandaram no grupo antes da gente continuar, tá? Esse aqui não tem porque é a dúvida que ele tirou lá da apostila, eu vou comentar, mas essa parte aqui nem é tão assim cobrada. Vai falar muito mais de músculo no outro filo, mas eu vou comentar agora, tá bom? É bom a gente copiar? Não, não precisa não. Eu mando lá no grupo se você quiser essa figura aqui. E aí você pode estar anotando, mas está lá na apostila, ó. Já vou te mandar ó, lá no grupo. Mas isso aí é de qual classe ou é do filho inteiro? Não, isso aí é só do sistema muscular das planárias, entendeu? Então aí o Kaique acho que estava acompanhando pela apostila e aí ele me perguntou. E aí por isso que eu vou comentar então, tá? Então eu vou pôr lá no grupo. Depois, se você quiser copiar com relação a esse slide, ó, eu ponho lá no grupo, tá? Fala um pouquinho do músculo da planária, então por isso que eu tô colocando aí. Deixa eu ver aqui. Vou ter que compartilhar de novo. Tinha aparecido, né? Então, agora sumiu. Estamos em 16, estão faltando alguns. Mas eu vou começar aí. A Vitória, lá entrou mais um. Ô, Ana, Oi. aquela parte de morfologia até o ciclo de vida, tá tudo dentro do sexto lá? Na apostila, você está falando? Não, o que você foi passando no slide mesmo. Isso, tá. É que eu falei das planárias primeiro, né? E aí, quando eu começo a mostrar a solitária lá, que ela tá até com um bonezinho lá, aí já é a sexta. E aí o ciclo, né, da ténia sólida e saginária. É, tipo, tudo aqueles slides antes, tudo lá, é tudo dentro desse sexto lá. Isso. Tá. Só a planária que não. Quando tá falando da planária, é tuberlária, Aham, tá? tá. Apareceu aí? Apareceu. Ó, eu vou começando então, viu, gente? Senão acaba rapidinho, né? Então, o Kaique tinha falado do tegumento, ó, o que que ele mostra? Ele fala que eles têm um tegumento ciliado, tanto é que eu mostrei o slide lá dos protozoários ciliados. Então, se a gente ampliar
bem numa lupa, a gente percebe que a camada de células aqui é fininha, né? Porque, inclusive, ela respira aí pela camada simples da pele, aí da superfície do corpo. Mas ela tem uns cíliozinhos que ajudam na locomoção. Então, por isso que ele fala que com relação ao tegumento, que seria a pele, é um epitélio simples, porque é fino, é uma única camada de células, né? Mucoso, porque produz muco para melhorar até a hora de deslizar, se locomover, e tem cílios para locomoção, tá? Então, é bem pequenininho, mas tem que ampliar bastante. Então, ela tem os cíliozinhos para se locomover. Nas espécies parasitas, é comum ter a cutícula por fora da epiderme. Por quê? Como o verme vai ficar dentro do intestino, tem lá as enzimas, né? As enzimas digestivas que poderiam estar prejudicando o verme. Então, essa cutícula é protetora, mas aí aparece só nas parasitas, tá? A musculatura, ó, conta, tá pequenininho aqui, mas são músculos na longitudinal, músculos dorsoventrais e circulares, que já permitem movimento, tá? No caso da tênia, os proglótides não têm movimento porque é um pedaço do verme, mas as espécies de vida livre se locomovem, então elas contam com um conjunto de músculo mais evoluído do que o até o da água-viva. A água-viva tinha células musculares, né, que fazia a contração do corpo, agora já tem 3 tipos de músculos aqui para ajudar na locomoção. Tá? Então, se você até colocar, se comparar o selenterado com a planária, o sistema muscular é mais desenvolvido? Sim. E aí, no nemateuminto, que é o próximo filo, melhora mais ainda, tá? Era isso, né, Kaique? Que acho que você me perguntou. Isso. Aí, Era isso mesmo. o exercício 13, acho que você ficou na dúvida, né? Então, eu não sei quem pôs, se foi, não lembro quem pôs lá no grupo. Então, aqui essa chargezinha, ela fala que eles foram numa palestra lá de veterinária e estava falando da tênia. E aí ele comenta que então ele não vai comer mais espaguete. O espaguete, ele é redondinho. Então, o espaguete teria que ser comparado com o nemateuminto, que é a lombriga, o próximo filo. A tênia, se você for fazer uma comparação, seria um talharim, que é aquele macarrão achatadinho, né? Até um exercício chato, né? Meio de mau gosto para ficar comparando verme com macarrão, mas é pelo formato, tá? Então, ele faz uma comparação errada. A tênia não seria comparada ao espaguete. Então, faz referência a um verme parasita, né? A tênia. E aí ele quer saber a única verdadeira, ó. Trata-se de um nemateuminto hermafrodita? Não, é um plateuminto hermafrodita. Apresenta simetria bilateral? Tudo bem. Corpo cilíndrico? Não, corpo achatado. E não tem celoma, tá? São acelomados os plateumintos. Várias espécies desse verme que utilizam o ser humano como hospedeiro definitivo têm o porco como hospedeiro? Até tem a tênia sólida, mas não são várias espécies, é uma espécie, tá? Então não dá para assinalar essa. O verme causador da é o verme causador da esquistossomose? Não, é o verme causador da teníase, né? Ao ingerir ovos do parasita, o ser humano passa a ser hospedeiro intermediário. Isso aqui eu vou falar, tá? Por quê? Porque quando a tênia solium entra no porco, o porco engoliu o ovo. E acidentalmente, o homem pode engolir o ovo. E aí, no caso da tênia sólida, o homem passa a ser o intermediário e ele não vai ter o verme, ele vai ter o ovo calcificado no cérebro. Lembra da solitária na cabeça que eles falam? Não vai formar o verme. O ovo calcifica e dá problemas, porque tem gente que tem convulsão, dor de cabeça. Então, quando o homem engole o ovo, ele vai ter a cisticercose, que é a popular solitária na cabeça, que o ovinho vai calcificar lá e dar problemas. E isso só acontece com a tênia solium. Acho que no finalzinho eu coloquei algum exemplo assim, tá? Então, por isso que é a E. O homem engolindo o ovo, ele vai ter a doença chamada cisticercose. Oi. Então, toda vez que tiver a cisticercose, o homem vai ser o hospedeiro intermediário. Isso, porque não passou pelo porco. O ovo foi direto para ele, entendeu? Porque se passar pelo porco, o porco é o intermediário, aí o homem vai ter o verme, aí o homem é o definitivo.
Aí o homem fez o papel do porco, entendeu? Ele engoliu o ovo. E da mesma forma, o ovo cai no sangue, só que ao invés de se alojar no músculo, é mais comum se alojar no cérebro. E aí dá a doença cisticercose, tá? E aí ele é o intermediário, então. E nesse caso nem vai ter o definitivo, né? Porque vai ficar no homem. Aqui, ó, você tem um ciclo, mas ele não vai especificar qual. Dá até para parecer que é assólio, mas tá bem pequenininho aqui, né? Parece que tem uns ganchinhos aqui. Mas ele quer a incorreta, tá? Então aqui, ó, se você ampliar um pouquinho, tem as ventosas e os ganchos. Por isso que dá para considerar aqui sólio, né, do porco. Qual que é a incorreta, então? Trata-se de um animal monóico que realiza a autofecundação. Monóico é hermafrodita. Até aí tudo bem. Faz autofecundação? Faz, porque só tem um verme, ela tá sozinha no intestino, né? Do hospedeiro intermediário? Não, ela faz a autofecundação no homem, que é o hospedeiro definitivo. Por isso que a A tá errado. O resto tá tudo certo. Tá? Não sei se você tinha assinalado errado, Kaique. Você ficou em dúvida por isso? Isso, eu tinha ficado em dúvida entre a A e a D. A D, a cisticercose, então é essa aí, ó. O homem é o intermediário porque ele engole o ovo, tá certo, Uhum, tá? entendi. Aí a 6, acho que você também que estava com dúvida, os plateumintes são os primeiros animais a apresentar, ó, celoma não, porque eles são acelomados. Sistema nervoso não são os primeiros porque já aparece na água-viva, mesmo que não seja tão evoluído, mas aparece. Pseudoceloma também não, ele é acelomado. Sistema digestório, a água-viva já tinha cavidade digestiva, que faz parte da digestão. Então, a única coisa que aparece primeira vez é a mesoderme, que ele é triblástico. Até a água-viva tem ectoderme e endoderme, que ela é diblástica. Plateuminto já é triblástico, aparece a mesoderme. Então, é uma evolução, uma novidade. Tá? 6, ó, também a dúvida lá. A planária fazendo reprodução sexuada. Então, ele quer que você assinale a única que é possível, comparando com a figura, ó. São dioicos? Não, dioico seria macho e fêmea, elas são hermafroditas, tá? Fecundação interna? Sim, uma passa espermatozoide para outra fecunda dentro do animalzinho. Possuem casulos com ovos? Sim. Independentemente da fecundação? Não, tem que fecundar primeiro para formar o ovo, para depois formar o casulo. Então, não é independente. Dependente, né? Apresenta desenvolvimento indireto? Não, porque não tem larva. É direto. E aqui tem ganho de capacidade de regeneração? Até tem, mas não na figura. A figura está mostrando a sexuada. Então, regeneração seria assexuada. E é uma única provável aí, a B. Nessa daí eu só tinha ficado em dúvida mesmo, porque o gabarito estava dando C. Aí É, eu tá falei, gente, errado, não é é possível. verdade. O gabarito tá errado. É, eu vi mesmo. Eu Por que não pode ser a E? Aí, porque é relacionado com a figura. E a figura não está mostrando regeneração, ela está mostrando reprodução sexuada. Ah, tá. Então, você tem que relacionar com a figura, tá? Tá. Ana, Oi. a Laura tinha pedido para aceitar ela, não sei se já deu certo, se ela já entrou. Não sei, preciso ver. Não tem ninguém na sala de espera. Ô, Ana, Oi. Ó, não tem ninguém. pode fazer o 11? O 11 eu não tô com ele. Você me manda no grupo, depois eu faço, senão eu vou ter que abrir lá. Deixa eu ver se dá. Se tá aberto, eu já te mostro. Não tenho nem certeza. Deixa eu ver. Eu tinha, o livro estava aberto. A 11 da aula 6? É. Deixa eu ver qual que é. É que eu não tô com a apostila, mas eu tô pegando lá no positivo, né? É aquela que fala assim: observe as figuras abaixo extraídas dos folhetos distribuídos à população por órgãos públicos. É essa? É. Aí tem lá uma casinha, né? Use sempre a privada e faça com sua família. Use também, faça que sua família use também. Assim, impedirá que as fezes se espalhem contaminando o solo.
Então, não pode fazer cocô em qualquer lugar, né? Tá falando para usar a privadinha. Fure ou guarde os pneus em local coberto. Pneu para não acumular água, né? Então, a figura A e B representam, respectivamente, medidas de prevenção. Então, ó, doença de Chagas não tem nada a ver com privada, porque é o barbeiro que suga o sangue, concorda? Ancilostomose nós não vimos ainda, por isso que talvez você teve dificuldade, a gente vai rever aí algumas. A ancilostomose é do amarelão, que pisa descalço. Também você já exclui, porque não tem... assim, até tem a ver com a privada, pode ser aqui, tá? Pode ser a A, porque se não tiver fezes espalhadas, não vai ter risco da pessoa pisar na larva que está no solo. Então, aqui dá certo, mas a cólera é por bactéria. Não tem nada a ver com água parada. O pneu, gente, vai ser alguma doença referente a pernilongo, para não ter criadouro, entendeu? Ah, malária pernilongo não pode ser privada, então. A dengue até daria certo com o B, né? Mas não pode ser porque a malária é pernilongo. Esquistossomose, tudo bem, esquistossomose é a barriga d'água que a gente vai ver agora, espalha ovos no ambiente das fezes, então se usar privada, evita. E febre amarela é pernilongo, também o pneu ajuda. Então vai ser a D. A E, ó, por que que não pode? Porque é privada para as duas, as caridíase e a lombriga, entendeu? É que eu tô falando oral aí, né? Então, Aham. tá? Deu certo? Então, por isso que tem que ir associando a medida profilática, como que evita cada uma das doenças. Quando é inseto, pernilongo, água parada. Agora tem uns tipo barbeiro aí da chaga, seria evitar casas de madeira, né? Ó, agora sim, o Otávio e a Laura Castro. É que eu tava fora aí da aula, por isso que eu demorei para aceitar, tá? Agora apareceu. Então, eu vou compartilhar de novo aqui, tá? A aula, que a gente tinha parado comentando aí o slide, então. E eu parei a aula anterior, ó, no ciclo da sólio, né? Então, o porquinho é o hospedeiro intermediário, o homem é o definitivo, libera lá os ovinhos, os proglotes, né? Nas fezes, aí o animal come e vai para músculo, forma o cisticerco e a pessoa engole o cisticerco, forma o verme no intestino. Então, é aqui que tem aquela que o Kaique comentou, né? Do exercício. O homem, ele pode engolir o ovo. Como? Numa água que não foi filtrada, fervida, numa verdura que não foi bem lavada. Se ele engolir o ovo da telha-sóleo, esse cisticerco pode se alojar na cabeça. Então, não vai formar o verme, mas vai ficar o cisticerco calcificado lá. Então, a doença chama cisticercose, às vezes neurocisticercose. Aí, o homem é que vai ser o hospedeiro intermediário, porque é ele que engoliu o ovo, tá? No caso da saginata, o ciclo é igual, só que lembra que o hospedeiro definitivo é o homem e o intermediário é a vaquinha, né? A carne de vaca, de boi. Então, o homem com a tênia saginata não tem os ganchos, ó. Ele vai liberar aí os proglotes nas fezes, os proglotes saem os ovos, o animal engole o ovo, aí o ovo se aloja no músculo, forma o cisticerco, o homem come a carne mal passada e se contamina. E nesse caso, não tem cisticercose. Esse ovinho aqui, vamos dizer assim, por condições genéticas mesmo, ele não tem afinidade com o tecido humano, ele não se instala no cérebro em nenhum órgão. Então, se o homem engolir o ovo, muito provavelmente esse ovo vai ser destruído, eliminado, ele não vai formar verme e nem cisticerco no homem, tá? Então, só pega através da carne mal passada mesmo, a saginata, certo? Aí a gente tem aqui nem tem a verminose, né? Então, nem precisa comentar aquele slide. Aqui seria o esquistossoma agora, que dá a esquistossomose ou barriga d'água. Então, é o único verme, o único animal dos plateumintos que é de sexo separado. Então, o macho e a fêmea se aloja dentro do canal do macho, tá? Eles também têm ventosas, ó, para se fixar. E eles, gente, são muito pequenos. Eles vão pela circulação e se alojam nas veias do fígado.
sistema porta-hepático, por isso que chama barriga d'água. Eles obstruem, né, entopem esses vasos sanguíneos lá do fígado e vai acumulando líquidos. Por isso que cresce a barriga, que chama barriga d'água, tá? Tá funcionando o som aí? Vocês estão me ouvindo? Sim, né? Sim. Ah, tá bom. Que mais? Ó, aqui tem uma figura mostrando, então, o esquistossomo, ó, o macho maior e a fêmea. É uma foto mesmo de microscopia, tá? Então, geralmente pega pelo exame de fezes, porque as pessoas vão eliminar fezes com ovos, e às vezes por exame de sangue também, porque os vermes se alojam no fígado e a fêmea, principalmente, ela circula para ir botar os ovinhos no intestino, tá? E o hospedeiro intermediário é um caramujo de água doce, tá? Bem comum na nossa região, do gênero Bionfilaria. Então, ele que é o hospedeiro intermediário, ele que é um transmissor. O ciclo, ó, o nome científico, então, Schistosoma mansoni. A pessoa está contaminada, os vermes, então, vão estar lá no fígado. Aí a fêmea copula com o macho, aí via sangue ela vai liberar os ovos lá no intestino e esses ovos vão sair com as fezes. Os ovos caem no rio, aí precisa de ter o rio e o caramujo, né? Aí os ovinhos liberam uma larva no rio, que é o miracídio. É uma larvinha cheia de cíliozinhos. Aqui é importante saber o nome da larva, porque tem a larva que entra no caramujo, se desenvolve, e tem a larva que sai do caramujo. Então, às vezes, o exercício vai cobrar. A larva que entra no caramujo é o miracídio, aí ele se desenvolve. E sai a cercária, ó. A cercária, ela tem uma cauda, ela é bem fininha, aí ela penetra na pele de quem entrar no rio, nadar nesse rio. Então, gente, se a gente observa o ciclo, sabe interpretar o ciclo, como que evita saneamento básico para não ter os ovos espalhados, né? No caso daquele exercício, a privada é importante, né? Porque aí vai para o esgoto, não espalha os ovos. E não nadar em rios que possam estar contaminados, que tem o caramujo. Como é um caramujo muito comum, se é uma região onde tem muitos casos de esquistossomose, eles interditam esses rios. Às vezes eles jogam até substâncias químicas, venenos, né, para matar o caramujo na borda do rio, mas a gente sabe que isso também dá impacto, né, porque não vai matar só o caramujo. Mas evitar, então, nadar nesses rios que possam estar contaminados, certo? Então, daqui, ó, são 3 ciclos. Tênia solium, que é a do porco, Tênia saginata, que é a do boi, e a esquistossomose, que é a da barriga d'água, todos de vermes plateumintos. Então, eu tenho que lembrar como que pega, interpretando no ciclo, e como que evita. Alguma pergunta? Não? Ana, Tranquilo? Oi. a fecundação deles, então, é fecundação somente sexuada, né? Fecundação de quem? Ah, do Do... esquistossomo? Sim. Isso. A tênia, a solitária, a gente também considera a produção de ovos sexuada, né? Ela faz reprodução assexuada quando ela está crescendo e formando os proglótis. Mas ela faz a reprodução sexuada. Só que a tênia se autofecunda, porque ela está sozinha. E aqui você tem o macho e a fêmea, você tem fecundação cruzada, tá? Eles não são hermafroditas mais, esses vermes, são sexo separado, ok? Mais Ok. alguma pergunta? Não? Aqui, ó, deixa eu só achar o slide rapidinho que eu mostro para vocês. Como que, apesar que a gente comentou alguns exercícios aí, né? Mas como que as coisas são cobradas aí da gente? Então, tem algumas imagens, quer ver? Deixa eu achar rapidão aqui. Não sei se eu vou achar tão rapidão. Aí, se eu não achar, depois na outra aula eu comento, né? De como que a gente pode ir cobrando isso. Ana, Oi? depois você ajuda num exercício aqui? Sim. Quer que eu te falo? Fala, vamos ver qual que é. É o exercício 15. Exercício 15. Deixa eu achar. Procurando, tá? Tá.
o 14 eu já mostrei. Ah, o 15 é uma tabela, né? Aqui a gente vai ter que interpretar. Deixa eu ver. Observe os dados relativos ao boletim epidemiológico de Curitiba. Então, ele põe lá os distritos, AIDS, atendimento antirrábico, cisticercose, que é a solitária na cabeça, né? Quando o ovo vai para lá. Hanseníase é a lepra, bactéria. Sífilis é bactéria. Teníase é a solitária. E tétano é a bactéria também. Mas o que ele quer aí? Após a análise, podemos concluir que 2.960 casos poderiam ter sido evitados se fossem realizadas medidas preventivas de vacinação. Aí teria que somar os atendimentos? Porque aqui, ó, tá falando da antirrábico, vacina o soro, né? Então, dos 2.900... Ah, não, mas é 2.960, né? Da onde ele tirou isso? Não, então, não, 2009. Qual que é a alternativa aí? Só para a gente já discutir para ir mais rápido. Deixa eu ver. 15 é a E. Então eu acho que aqui, ó, se for vacina, se você considerar vacina ou soro, só tem a antirrábico, que é a de raiva, e a de tétano, mas tétano não tem nenhum caso. Então, você não vai chegar nos 2.960, seria 2.923. Então, por isso que você não vai considerar, tem vacina só para 2.923 casos. Das doenças citadas, apenas 2 são causadas por vírus. AIDS é vírus, só AIDS, uma. Porque, ó, a raiva também é vírus, peraí. Das doenças citadas, apenas 2 são causadas por vírus. Essa aqui até que sim, porque AIDS e raiva, né? Deixa eu ver assim. Apesar de apresentar menos casos e ser causada pelo mesmo nemateuminto, ó, aqui tá errado, cisticercose é plateuminto. Apenas uma das doenças citadas pode ser transmitido sexualmente ou por transfusão de sangue. Tem mais de uma. A AIDS, a sífilis e só a AIDS e sífilis, tem mais de uma. A hanseníase, o tétano e a raiva são bacterioses causadas por um bacilo, um espirilo e um vibrião. Então, peraí. A hanseníase, bacilo, tétano e a raiva, vibrião, é isso mesmo, a raiva é bactéria. Então, por isso que aquela lá tá errada. Qual que é? A B. A B só tem AIDS. Então, são 3 doenças causadas por bactérias. Por isso que é a correta aí. Tá? Então, você vai por interpretação da tabela, por números, exclui a A. Depois você tem que saber qual que é vírus, qual que é bactéria, qual que é verme, qual que é plateuminto. Então, fica meio confuso por isso. Eu tenho uma tabela, quando a gente começar a nemateuminto, vocês me lembram que eu falei isso, que eu separei protozooses e verminoses. Tá certo que vocês não estão vendo tudo junto, mas eu posso passar para vocês porque ela facilita um pouquinho, vai comparando. Aí eu coloquei as doenças, como que pega, como que evita, tá? Aí vocês me lembram que eu passo a tabelinha. A Bianca tá esperando, vocês precisam me avisar, gente. Como eu não tô, eu tava fora da... Deve ter caído, deve ser isso, né, Bianca? Eu tava fora dos... Sim, a internet cai. Eu não vi que você estava esperando, tá? Agora que eu vi, desculpa. Eu estava mostrando o exercício. E aí, então, a gente tem pouco tempo, né? Mas dá para começar um pouquinho. A gente vai ver agora a frente E, continuando na genética aí. Ele vai mostrar a parte de grupos sanguíneos. Eu acho bem fácil, né? Que eu acho que vocês vão lembrar bastante sobre essa parte. Então, continua na genética. A apostila 3, a frente E, 3, a aula 5, tá? A aula 5 é sobre sistema BO, né? Então, ele chama de polialelismo ou alelos múltiplos, tá? Por quê? Porque você tem um único par de genes que dá mais de um fenótipo, que dá mais de uma característica, por isso alelos múltiplos, ó.
um par de genes no mesmo locus, que qual é a função dele? Dá o tipo sanguíneo. Só que tem mais de um tipo sanguíneo. Tem sistema A, B, AB, O. Então, por isso, poli, vários fenótipos, tá? Porque quando a gente estuda a Mendel, é um gene e uma característica, que é a cor. Agora não, é um par de genes para várias características. Por isso, alelos múltiplos ou polialelismo, tá? Com relação aí aos grupos sanguíneos, a gente já viu, tem o sistema ABO e o sistema RH. A gente vai ver separado, tá bom? Igual a gente fez da outra vez em genética. O sistema ABO é com relação ao sangue A, B, AB e O, e o RH é uma outra proteína, né, que chama RH, que também pode dar incompatibilidade sanguínea aí. Então, por que eles começaram a estudar o sistema sanguíneo? Por causa das transfusões, principalmente, né? Então, quando fazia transfusão, então, a pessoa perdeu sangue, então vamos doar sangue, né? E algumas transfusões davam certo e algumas não. Então, aí eles ficaram, né, indignados e pensar, sangue é sangue, por que em um dá certo e no outro não? Aí eles foram descobrir, então, que existiam proteínas diferentes, que não eram compatíveis de indivíduo para indivíduo, né? E aí, então, eles descobriram que são 4 tipos de sangue, o sangue A, o B, o AB e o O. E o que muda nesse sangue? Ó, os 2 tipos de proteína. Então, o aglutinogênio é uma proteína da hemácia. E a aglutinina é uma proteína do plasma, tá? Aqui, para facilitar, aglutinogênio, a aglutinina pode chamar de anticorpo, é a mesma coisa, o anticorpo, tá? E a pessoa só vai produzir o anticorpo quando ela entrar em contato com o sangue errado. Por isso que não pode, porque ela produz a aglutinina, um anticorpo que vai destruir aquele sangue que ela recebeu, vai coagular. O que é coagular? Igual leite talhado, né? E aí o sangue para de circular, a pessoa morre. Então vamos supor, se a pessoa é sangue A, é porque ela tem aglutinogênio, proteína do tipo A. Por isso que recebe o nome A, né? Se ela é sangue B, é porque ela tem aglutinogênio, proteína B. Se ela é AB, é porque ela tem as duas. E o sangue O, eles perceberam que nas hemácias ela não tem nenhum tipo de proteína, tá? Então associa assim. Então A porque tem proteína A, B porque tem a proteína B, AB porque tem as duas e O não tem nenhuma. Então essa proteína nas hemácias é o aglutinogênio. Aí perceba, ó, se o indivíduo tem a proteína a B é estranha para ele, porque ele não produz B. Então, caso ele entre em contato com o sangue que tem a proteína B, ele produz anti-B para destruir a proteína B. Por isso que não pode doar sangue B para quem tem a proteína A, porque imediatamente ele produz anticorpo anti-B e aí vai dar reação de coagulação. Então, a aglutinina, que é o anticorpo, sempre é o contrário. Se o indivíduo tem a proteína A, ele vai produzir anti-B. Se ele produzir anti-A, ele destrói a dele mesmo, não pode, tá? O B, ó, ele tem proteína B, então caso ele entre em contato com a proteína A, ele vai produzir anti-A. O sangue AB, ele tem as duas proteínas, então ele não pode nem produzir anti-A e nem anti-B. Então ele não produz anticorpos. E o O, ele não tem nenhuma proteína, quer dizer que se ele receber as proteínas A ou B, ele vai ter que reagir e destruir essas proteínas. Então, o O produz anti-A e anti-B. Lembra disso? Então, não precisa ficar preocupado em decorar a tabelinha. Pensa assim, ó. Se o sangue é A, tem a proteína A, que é o aglutinogênio. E aí, se ele tem a proteína A, ele vai produzir o anticorpo contrário dele, o anti-B. E assim por diante. Se o indivíduo é B, tem a proteína B, aí ele produz anti-A. Como o AB tem as duas proteínas, ele não produz anticorpo. E o O, que não tem nenhuma das duas, produz os dois. Certo? Deu para lembrar aí? Aí, ó, vem o teste, né? Ah, eu não sei como que eu vou saber o tipo de sangue, né? O meu tipo de sangue, se é A, se é B, se é B, se é O. Então, eles pegam, né, uma gotinha de sangue e colocam na hemácia, na lâmina. Uma gotinha de sangue do indivíduo. Fura o dedo e coloca na lâmina. Aí eles jogam o anticorpo.
tem jeito de sintetizar esse anticorpo aqui, ó, o anti-B, o anti-A, o anti-A, né? Então, eles produzem em laboratório o anticorpo. Então, veja bem, ó o raciocínio. O anti-B, ó, anti, contra B, ele destrói a proteína B. O anti-A, contra A, destrói a proteína A. Tá? Então, é importante esse raciocínio na hora de analisar o teste, porque isso aqui está sendo feito fora do corpo. Lembra que até dá uma confusãozinha, né? Então, eu vou pegar lá o indivíduo. Vou pôr 2 gotinhas de sangue. Por quê? Porque eu tenho que jogar anti-A e anti-B. Tá? Então, pegou lá a Cláudia, jogou anti-A e anti-B, 2 gotinhas de sangue. Pegou a Luciane, jogou anti-A e anti-B. Pegou a Alessandra, jogou anti-A e anti-B. E a Milene jogou anti-A e anti-B. E aí, espera um pouquinho e vê a reação. Se tiver reação de coagulação, porque tem a proteína, certo? Então, aqui, ó, jogou na Cláudia, anti-A e anti-B. E não coagulou. E nem com anti-A e nem com anti-B, porque ela não tem nem a proteína A e nem a proteína B. Que sangue ela é, então, se ela não tem nem a proteína A e nem a proteína B? Ela é O. Aí aqui, na Luciane, jogou anti-A numa gotinha, jogou anti-B na outra. Coagulou com anti-B, porque o anti-B destrói a proteína B. Aqui não teve reação, por quê? Porque ela não tem a proteína A, ela tem a proteína B. Tá? Então, o anticorpo, ele destrói especificamente a proteína presente. Aí o aluno confunde, porque ele fala assim, ah, mas anti-B, ó, anti-B é sangue A? Não, gente, o sangue A, ele vai produzir anti-B caso ele entre em contato com sangue B. Na situação do teste, o raciocínio é simples. Coagulou é porque tem a proteína. Então, aqui não coagulou porque não tem nenhuma. Aqui coagulou com anti-B, porque tem proteína B. Aqui coagulou com anti-A, porque tem proteína A. E aqui coagulou com as duas, porque ela tem as duas proteínas. O anticorpo destruiu a proteína A e o anticorpo destruiu a proteína B. Deu para lembrar isso? Que vai acabar a aula. Alguma pergunta? Não. Não? Então, eu vou parar aqui, porque vai cair, né? E aí eu vou começar a falar. Ana, Oi. você vai mandar esse PDF pra gente hoje? Posso mandar já, aí você já anota no caderno, mas aí a semana que vem eu termino de explicar e eu vou dar alguns exemplos de exercícios, tá? Eu mando. Tá bom? Então, ó, tchau, bom final de semana. Tchau, Até Ana. sexta. Eu vou disponibilizar a aula gravada lá no YouTube do Liceu, tá bom? Tá bom. Tá. Então, tchau. Bom, tchau, Ana. Tchau, Ana. Bom fim de Tchau, semana. Ana. Vocês também.